Bíblia Sagrada ecoa no meu coração. Palavras de fé e amor me levam para outra dimensão. Cada versículo fala de promessas e redenção. A graça se manifesta nas páginas da salvação. A voz que me guia, a luz que me mostra o caminho da vida e a paz que me envolve. Olá, queridos, todos sejam bem-vindos. Muito prazer ter vocês por aqui. Canal A Voz da Bíblia Sagrada, tenho certeza você já sabe, tem muitos vídeos à sua disposição. Estamos crescendo constantemente e já estamos com quase 4.000 inscritos. Então, se você não é inscrito, inscreva-se. Eu não tenho dúvida de que o canal tem muita coisa boa para você, muita informação. Temos também um curso de alfabetização em hebraico com material gratuito, com tudo gratuito, para você desfrutar em nosso canal. Então, eu não tenho dúvida de que o canal A Voz da Bíblia Sagrada tem coisas boas para você, tá bom? Então, hoje eu vou falar de um assunto que está sendo muito proliferado aí na internet, que é sobre o livro de Enoque. Por que eu vou falar sobre isso? Porque algumas pessoas estão indagando por que o livro de Enoque não está na Bíblia. A Bíblia não fala que Enoque foi um homem de Deus, um homem que andou com Deus e foi arrebatado para os céus. Por que então não foi digno esse livro de entrar na Bíblia? É claro que já tem muitas opiniões sobre isso, mas eu vou dar a minha humilde opinião nesse momento. Então vamos aqui ao que nos interessa, falar sobre o livro de Enoque, tá bom? Então vamos nós. Vamos abrir aqui as cortinas para a gente começar a trabalhar neste sentido, tá bom? É muito bom que a gente tenha as informações corretas, né? Porque tem muitas pessoas questionando demais aí, mas por quê? E muitas pessoas passam até a achar que a Bíblia não está correta, porque a Bíblia está escondendo alguma coisa, entendeu? Então, é bom que a gente veja que as coisas não são bem dessa forma, tá bom? Então, eu coloquei aqui a árvore genealógica baseada em Gênesis, simplesmente para você entender a respeito de Enoque. Precisamos entender, a princípio, logo de cara, precisamos entender que existem dois Enoques, né? Existe o Enoque, que é filho de Caim, né? Conforme está escrito em Gênesis capítulo 4, verso 17, diz assim: conheceu Caim a sua mulher, a qual concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe deu o nome do filho Enoque. Bem, e existe Enoque, filho de Jared, que está aqui, eu até marquei de vermelho, né, para você aqui, ó, passar o mouse. Esse é o filho de Caim, esse Enoque aqui. E esse Enoque aqui é o filho de Jared, certo? Essa é a genealogia no Gênesis. Então, Jared, ele, conforme está aqui essa árvore genealógica, e conforme Gênesis capítulo 5, verso 18, Jared viveu 162 anos e gerou Enoque. A este Enoque, filho de Jared, é que se atribui o livro de Enoque. Muito bem. Então, dito isso e situando você, para você entender que existem os dois Enoques, né? O Enoque, filho de Jared, é o Enoque que andou com Deus. E a Bíblia diz que ele foi arrebatado, ele não mais se encontrou na terra, certo? Porque foi arrebatado. Então, mas por que um homem
que foi tão bem quisto com Deus, andou com Deus, foi inclusive arrebatado, e o livro dele não consta na Bíblia. Por isso que muitas pessoas estão questionando, porque acham que devia constar na Bíblia. Tá bom? Então vamos nós. Eu vou ler alguns relatos aqui, né, do Gênesis, para você entender. Gênesis capítulo 5, verso 18, diz assim: Jared viveu 162 anos e gerou a Enoque. Viveu Jared, no versículo 19, viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou a filhos e filhas. Isso significa que Jared viveu 962 anos, um pouquinho menos do que Matusalém, né? Gênesis 5, 21 diz: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. E o 22 diz: andou Enoque com Deus e depois que gerou a Matusalém viveu 300 anos e gerou filhos e filhas. Vamos em frente? Sobre o relato de Enoque. Gênesis capítulo 5, verso 23 diz assim: todos os dias de Enoque foram 365 anos. Gênesis 5, 24 diz: Enoque andou com Deus e não apareceu mais por quanto Deus o tomou. Lá em Hebreus 11, 5, já no Novo Testamento, o escritor aos Hebreus diz assim: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que andara com Deus. Bem, baseado em todos esses textos, muitas pessoas ficam até descrentes, dizendo: mas ora, se existem tantos livros na Bíblia que não se sabia nem qual era quem foi realmente que escreveu e foi colocado no Novo Testamento, e porque esse do Velho Testamento, que é atribuído a um homem como Enoque, que a própria Bíblia dá um gigantesco testemunho a respeito dele, porque esse livro não se encontra na Bíblia. E aproveitando esse contexto, muitos que andam à procura de mídia, né, de aumentar a visualização dos seus canais, ficam tentando gerar dúvida na cabeça das pessoas. Ora, porque a Bíblia está querendo esconder alguma coisa? O livro de Enoque diz muitas coisas. Eu quero dizer de antemão que eu tenho todos esses livros, né? Aqui eu tenho em diversas versões, e todos eles também têm em PDF, quem quiser eu posso mandar, mas eu quero dizer que já li e achei muito interessante o livro de Enoque, mas não tenho problema nenhum porque ele não está na Bíblia. Não fico preocupado de forma alguma por isso. Vamos para frente para a gente entender melhor isso, tá bom? Então, existem várias versões, e existe um que as pessoas dizem: esse é o bom, é o original, é o que é atribuído, é o livro de Enoque etíope, né? Então, de qualquer forma, eles atribuem ao Enoque, filho de Jared. E eu tenho todas essas versões aqui, tenho tudo completinho, bonitinho, e vou mostrar para você algumas coisas que esse livro fala, tá bom? Então, para se ter um conceito melhor do livro, é bom que se leia tudo, né? E eu dividi aqui, conforme está no próprio livro, nas versões que existe desse livro, eu dividi aqui em cinco itens, né, a composição do livro, que começa com o livro dos vigilantes, o livro dos luminares celestes, o livro das parábolas, o livro das visões e o Apocalipse das semanas. Tem tudo isso, além de num grupo só, né, num só grupo composto, e tem também separado cada um destes livros, tá bom? Então, gente, não tem que andar fazendo especulação nenhuma, porque as pessoas, muitas estão preocupadas. Esse livro tem muito segredo e é por isso que não foi colocado na Bíblia. Ele é totalmente contrastante com a doutrina cristã, realmente é. Mas muitos têm, né? Tem muita coisa boa, tem muita revelação boa, mas tem muita coisa também que a gente que é cristão sabe que
não está de acordo com a doutrina cristã. Então vamos devagar, vamos por parte, para nós entendermos tudo isso. Para você ter uma ideia, nesses livros tem de tudo. Tem anjos caídos que fizeram sexo com mulheres humanas e geraram os nefilins, os grandes gigantes da Terra. Existe muita polêmica sobre isso. Existe anjos que revelaram feitiçarias, né, para as pessoas aprenderem a fazer feitiçarias, anjos que revelaram sobre astrologia, diversos anjos que fizeram diversas revelações. Mas há também muitas coisas interessantes, como o Apocalipse das Semanas, e muita coisa interessante, certo? Mas eu concordo com os exegetas que dizem que realmente esse livro não devia fazer parte da Bíblia. E eu concordo plenamente com isso. Não tenho falta nenhuma dele na Bíblia, muito embora goste de ler ele de vez em quando, porque há algumas coisas que nós precisamos entender, certo? Mas para você que é leigo, eu acho bom que você tenha cuidado ao ler o livro de Enoque, tá bom? Não se impressione com isso. Tenha os 66 livros da Bíblia como verdadeiro compêndio para a sua doutrina, certo? Então vamos em frente. Bem, o primeiro livro de Enoque, conhecido pela sua versão em etíope, o livro teve porções preservadas em grego, koiné, latim siríaco e copta, e teve suas últimas citações antes da era moderna, perto do século XIX, em grego bizantino. As porções mais antigas do livro de Enoque, né, foram encontradas entre os manuscritos do Mar Morto, lá no sítio de Qumran, né, no sítio arqueológico de Qumran, indicando que o livro é uma compilação de textos em aramaico escritos entre os séculos III antes de Cristo e o século I depois de Cristo. Agora chegou aonde eu queria, certo? Eu não vou entrar aqui na questão do cânon sagrado, porque há muita invenção a respeito do cânon sagrado. Existem pessoas que parecem que pensam o seguinte, que Deus reservou ali umas pessoas e disse a elas, olha, prepara aí 66 livros, ou 73, né, conforme tem na Bíblia Católica, e esses livros farão parte da Bíblia, como se fosse Deus que assim fez. Isso não é verdade, certo? Os livros da Bíblia foram sendo colocados e alternados, aliás, e esse cano foi sendo alterado durante bastante tempo. Eu vou trazer aqui uma parte que mostra alguns concílios, né, onde esses livros foram colocados, mas não existe nenhum concílio em que os homens se juntaram e disseram, vamos juntar aqui vários livros e vamos escolher os que fazem parte da Bíblia e os que não fazem parte da Bíblia. Então, há muitas pessoas que pensam que é assim, mas não é. Quando estudamos com afinco a história, nós percebemos que não é desse jeito, tá bom? Agora, esse texto eu disse, cheguei aonde eu queria, porque, na verdade, o livro de Enoque, não há nenhuma evidência de que foi o próprio Enoque que escreveu, apesar de ser um texto que vem sendo passado, né, de pai para filho, de muitas gerações, e que alguns judeus se consideram como sendo Enoque realmente o escritor desse livro, o Enoque, filho de Jared. Porém, não existe nada que prove que Enoque escreveu. O que pode ter acontecido é que essas informações foram sendo passadas e muitas pessoas escreveram em nome de Enoque os textos que pertencem a este livro. E como ao ser encontrado, ele tem uma datação
no período interbíblico, aonde não havia inspiração em Israel. O período interbíblico é aquele período em que não havia profecia em Israel. Então, com certeza, na hora de alguns selecionarem, tanto judeus como também não judeus, selecionarem livros para constarem no Velho Testamento, Enoque não fez parte dessa lista. Tanto verdade é que os próprios judeus não consideraram esse livro como um livro canônico e não está na relação dos livros que pertencem à Bíblia judaica. Deu agora para você entender, certo? Não estou tirando o crédito do livro. Ele é um livro apócrifo, porém, tem muita coisa interessante para se aprender, mas eu não tenho dificuldade nenhuma de não ver esse livro na Bíblia. Para mim, a Bíblia está completa sem precisar, de forma alguma, desse livro, tá bom? Há muita coisa interessante, mas é preciso ter um bom preparo para estudar esse livro. Agora, para concluirmos esse pequeno vídeo, eu não vou aqui polemizar, gostei do livro, eu tenho ele em diversas formas, certo? Eu tenho ele separado, os 5 livros, eu tenho ele completo, tudo isso em PDF, não há problema nenhum, já tenho lido e tenho certeza que não é necessário esse livro estar na Bíblia. Então, há muita gente fazendo confusão aí e até deixando pessoas com a pulga atrás da orelha, dizendo, será que a Bíblia está escondendo alguma coisa? A Bíblia não está escondendo nada, certo? Então, a datação dos manuscritos, a datação paleográfica, datou estes documentos lá do sítio de Qumran, do sítio arqueológico de Qumran, no deserto do Mar Morto, entre os anos 200 a.C. e o fim do primeiro século da era cristã. Então, consequentemente, não havia inspiração em Israel e, claro, os judeus nunca o consideraram como um livro bíblico, também não é considerado tanto pela Igreja Católica como também pelas igrejas protestantes. Deu agora para você entender? Porém, não significa que nós devemos não triscar, não tocar neste livro. Paulo disse que a gente deve conhecer tudo e reter o bem. Então, eu sou desse time, que Paulo diz. Busque o conhecimento de tudo e retenha o bem. Eu li, sei o que ele diz, tem muita coisa interessante, há algumas coisas que eu acredito, há outras que eu fico com o pé atrás, certo? Mas nada há que prove que esse livro realmente foi Enoque que escreveu, é mais uma tradição de que vem trazendo entre as pessoas informações que vão sendo escritas e assim foi como chegou até hoje esse livro de Enoque, tá bom? Então, eu acredito que eu dei minha contribuição nessa área, então não fique aí apreensivo porque a Bíblia não foi colocado na Bíblia o livro de Enoque. Tem motivos suficientes para não ser colocado na Bíblia esse livro de Enoque. Não significa que é um péssimo livro, não significa que nós que temos um conhecimento teológico razoável não devemos ler, porém, eu digo o seguinte, a pessoa que é leiga, talvez, ao ler esse livro, não se sinta bem, ou então fica duvidando de algumas coisas. Mas tem também muita realidade dentro do livro de Enoque. Tá bom? Então, sem mais mistérios, é isso aí que eu vim falar hoje a respeito do livro de Enoque. Tá bom? Deus abençoe. Esse canal tem o objetivo de trazer informações corretas, sérias, para que você não fique na dúvida. Eu continuo crendo em todo o conteúdo da Bíblia Sagrada, sem nenhum problema, e esse livro não
deturpa em nada para mim o que a palavra de Deus já traz para nós hoje, tá bom? E vou lembrar para você o seguinte, que não adianta você pensar que houve um grupo de pessoas que foram inspiradas por Deus e disseram, vamos separar aqui os livros que fazem parte da Bíblia e os livros que não fazem parte da Bíblia. Há quem diga, no concílio de Nicéia, ali foi feito o cânon sagrado. Conversa. Ali o concílio de Nicéia não determinou o cânon sagrado. O cânon sagrado, em alguns concílios, alguns livros foram sendo considerados, e lá no concílio de Trento, em 1546, é quando os livros da Igreja Católica são considerados, aqueles 73 livros são considerados como se fosse o cânon, né? Canônicos, os 73 livros. Já os livros evangélicos não consideram os 7 livros a mais que a Igreja Católica colocou em 1546 e ficam apenas com os 39 livros do Velho Testamento que os judeus consideram e os 27 livros do Novo Testamento, que também é considerado pela Igreja Católica. Assim, a Bíblia evangélica tem 66 livros e a Bíblia católica tem 73 livros, e eu leio as duas sem nenhum problema e continuo crendo na palavra de Deus. Deus abençoe. Até a próxima. Não se esqueça, se não é inscrito neste canal, inscreva-se, tem muita coisa boa para você.